Bom, gente, olha a confusão registrada num shopping de nome aqui em Curitiba, o Shopping Paládio. Este homem ali, ó, tá destruindo tudo, esse quiosque dentro do shopping. Mas por que será que este homem ali está fazendo essa confusão ou esta esculhambação? Deixa eu conversar aqui, ó, com o Leonardo. Ô, Leonardo, você sabe que eu defendo o consumidor. Ele, o que é? Um consumidor que não teve um produto entregue, um serviço? O que é esse? Quem é este homem? Nada disso, nada disso. A gente está falando de... Pode-se dizer uma briga de família? Talvez, porque eles são cunhados. E não é um cliente, não. Na verdade, é um sujeito que, ao que tudo indica, foi para lá para realmente cobrar uma dívida. Foi isso que ele disse para os policiais militares que atenderam a sua ocorrência. Olha o barulhão, olha esses flagrantes feitos por frequentadores ali do shopping. Isso aconteceu por volta no 12h30, quebrando tudo. Ele está usando um facão. Ele entrou no shopping com esse facão? Não, esse facão é vendido nesse quiosque. Tem produtos de laser também, produtos caríssimos que eram vendidos nesse quiosque. Ele começa a quebrar por quê? A polícia chega e ele diz, eu tô aqui para cobrar uma dívida. Ele diz o seguinte, ou você me paga agora ou você vai morrer. Você tá me devendo há muito tempo. Aí a polícia começou a entender um pouco melhor essa história, que segundo o que ele teria dito, ele falou, eu emprestei um dinheiro para ajudar no quiosque, já tem mais de um mês, e ele não estava me pagando conforme a gente tinha acordado. E aí, resumo da história, já que você não vai me pagar, eu vou resolver a situação desse jeito. Claro que não resolveu nada, né? Foram encaminhados, antes de chegarem aqui na central de flagrantes, ele foi para uma UPA, porque ele acabou se ferindo, feriu também o cunhado, e na UPA, ele foi lá e completou, colocou a cereja do bolo, Paulo. Desacatou os policiais, dizendo mais ou menos o seguinte, ó, 2 toques aqui, ó, rapidinho para eu conseguir alguém para te matar. Falou isso pro policial militar, começou a gritar. E resumo da ópera, veio aqui para a central de flagrantes, nós estamos nesse momento, mas ele não está aqui mais. Era para estar. Por quê? Porque ele prestou, na verdade ele ficou calado, né, quando o delegado fez as perguntas durante o interrogatório, preferiu ficar em silêncio. Já a vítima, o cunhado, portanto, foi ouvido. E o delegado perguntou, mas que história é essa de dívida? O cunhado disse, eu não estou sabendo de dívida nenhuma, ele já estava me ameaçando algumas semanas, e aí chegou lá e partiu para a ignorância. Foi mais ou menos isso o que o cunhado disse. Quem que é esse sujeito que está preso? Foi encaminhado para a cadeia pública. A gente tem imagens, inclusive, Luiz Mandelli fez essas imagens no finalzinho da tarde, há poucos minutos atrás, ele sendo transferido para a cadeia pública. A gente está falando do Hussein Ali Hassi, cidadão do estado de São Paulo, que não tem nenhum histórico criminal aqui no Paraná, mas a polícia vai fazer uma busca mais profunda para entender, porque as informações que nós temos aqui é de que esse Hussein costumava emprestar dinheiro. Nós não sabemos se é de fato uma agiotagem ou algo nesse sentido, mas a informação que a gente tem é de que ele emprestava com uma certa recorrência, ia cobrar e neste caso terminou desse jeito. Foi para a cadeia pública, o sujeito tem 30 anos de idade, não resolveu em nada essa situação. A gente tem aí as imagens de vários ângulos diferentes que mostram essa situação. E o que o Shopping Paládio tem a dizer? Procurada pela reportagem, a administração do shopping lamentou profundamente o incidente que aconteceu por volta do meio-dia em um quiosque nas dependências do shopping. Disse ainda que repudia qualquer ato de violência ou vandalismo e presta neste momento todo o apoio necessário aos envolvidos, inclusive às autoridades, bem como colaborando aí com toda essa investigação. E claro, o shopping diz aqui que esse incidente não atrapalhou em nada o funcionamento. Agora, quem passar perto desse quiosque vai ver que está tudo quebrado, está com uma lona em cima, porque o prejuízo estimado do dono do quiosque, Paulo, ele disse para as autoridades que foi de R$500 mil, 500 mil. Se é que existe essa dívida, a gente não sabe o valor e não sabemos se ela existe, talvez agora o negócio ficou mais complicado, porque tem R$500 mil de prejuízo no meio dessa história. Bom, deixa eu te dizer um negócio. Tô achando só estranho esse prejuízo. 500 mil, mas o que é que tinha nesse quiosque para um prejuízo de 500 mil? Questão 1. Questão 2. Você viu que no momento em que ele começa a quebrar o quiosque, nós temos ali o segurança do shopping. E o segurança do shopping olhando. Eu só fico com um pouco de receio, claro, o erro ali não é do shopping, quero deixar isso claro. O erro é desse homem que sai quebrando tudo. Mas e se fosse um cliente ali, ou qualquer pessoa que estivesse no shopping, esse homem ali, ó, saísse atacando?
Aí os seguranças iriam ficar só olhando até a polícia militar chegar. É meio estranho tudo isso, né, ô Léo? Bastante estranho e é algo que chama a atenção de qualquer um, principalmente dos seguranças, né? Porque o sujeito estava com um facão enorme. E detalhe, ele estava bastante agressivo, Paulo. Os policiais, os soldados que participaram dessa ocorrência, colocaram no boletim de ocorrência que nós tivemos acesso, disse o seguinte, ó, a gente chegou lá, claro, estavam armados os policiais, disseram, ó, larga o facão. Para aí, ele não parava, dizia, não, eu tô aqui para cobrar minha dívida, ele não me pagou, vai ter que me pagar agora de outro jeito, vou resolver a situação desse jeito. E quando ele chega aqui na delegacia, continua alterado. A gente fala alterado, não sabemos se ele estava sob efeito de alguma coisa que deixou ele desse jeito, ou se ele só estava com raiva, porque aqui na delegacia disse que estava batendo na cela, estava batendo em tudo, qualquer lugar, gritando, chamando por todo mundo, tanto que foi transferido para a cadeia pública. Então a gente imagina que a história é realmente delicada, porque fez o que fez o sujeito sair de casa com 30 anos, ir num quiosque e depredar tudo, Paulo. A história ainda está mal contada e, claro, a polícia quer entender melhor justamente isso. Bom, então tá, vamos só relembrar. O cara, qualquer pessoa, imaginem o seguinte, que efetivamente tivesse um empréstimo de dinheiro, que a pessoa do quiosque tivesse uma dívida. Se este homem vai lá num shopping e quebra tudo, independente da origem do fato, nós temos aí um crime de dano. Além do aspecto indenizatório, porque não é porque uma pessoa te deve que você está autorizado pela lei a agir pelas próprias mãos, né? A justiça com as próprias mãos. Aí você tem que indenizar. Você imagina, vocês acham que juridicamente o cara não vai ter que indenizar tudo isso aí que ele quebrou? Vai ter que indenizar. Volto a repetir, mesmo que, não sei, mesmo que o dono do quiosque tenha alguma dívida com ele. Com relação a essa história de empréstimo do dinheiro, agiotagem, isto não é permitido no Brasil, prestem atenção nisso. Quem empresta dinheiro a juros está agindo de forma ilegal. Para que a pessoa possa emprestar dinheiro, tem que haver uma autorização do Banco Central Brasileiro. Aí você entra os bancos, as chamadas instituições financeiras. Se isto realmente estiver configurado, a tal da agiotagem, ele vai receber mais um processo por conta disso. As investigações estão apenas iniciando, você que chega neste momento, são imagens do Shopping Paládio, um dos grandes shoppings da capital, e eu só fico receoso da questão da segurança. Claro que eu não queria que o segurança, que não está, de repente, armado, não está ali paramentado, enfrente um homem com um facão que pode tirar a vida do segurança. Mas e se fosse um consumidor, se fôssemos nós que estivéssemos no shopping, que segurança nós teríamos então? Se uma pessoa entra lá com um facão e sai correndo atrás da gente. Só isso que tem que ser ponderado, talvez até um reforço de segurança. Isto eu quero deixar claro. Não estou dizendo que a culpa do quebra-quebra é do shopping. Estou levantando a segurança, porque toda vez que nós temos uma segurança dentro do estabelecimento comercial, a instituição comércio passa a ter responsabilidade. Isso tem que ficar muito bem claro. Não é só a polícia militar, não. A instituição também tem sob segurança. Assim que tivermos qualquer outra informação sobre esta confusão, a gente volta para conversar. Mas certamente esta não é a melhor maneira de resolvermos, seja lá qual foi o motivo inicial da confusão. Lembrando-se de que quem quebra e quem tem as coisas quebradas, eles têm uma relação ali familiar, são cunhados. O que será que deu, hein?